Bom, seguindo então o nosso tutorial, agora é hora da gente escrever o teste de unidade para que a gente garanta passar pelo comportamento que a gente espera. Então aqui no teste de unidade, controller books, a gente já sabe de algumas coisas, né? Se a gente olhar a rota, a gente sabe que o controller vai ter que ter essa lógica lá. E essa lógica devolve uma promise. Então a gente já sabe o que esperar, que dados esperar, então a gente pode escrever nosso teste e depois fazer a funcionalidade de verdade passar pelo nosso teste. Então é isso que a gente vai fazer. Aqui no nosso it, a gente vai ter um const. Aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o nosso controller, né? Import books controller from 1, 2, 3 controllers barra books. Isso aí. Tá, feito. Então o que é? Lembra que a gente viu lá que o controller ele recebe no construtor, aqui se a gente for ver aqui no controller, no construtor, ele recebe o model de books. Então, em vez de a gente passar o model de books como um teste unitário, em vez de a gente passar o model de books para ele, a gente vai passar um mock. Então, como a gente vai fazer um mock? A gente vai usar o teste double para fazer um dublê, né, dessa classe. Então, a gente vai usar const books, em vez de ser o model, vai ser um teste double, né? Então, o que é? A gente vai dizer aqui books find all, que é a função que a gente já tem lá, né, o método que a gente já tem lá. Find all vai ser igual a td.function. td.function é uma função do test double. Então, ele consegue fazer um listing nisso aqui para saber quando que essa função vai ser chamada, que vai ser muito útil para nós agora. Como a gente vai ter uma promise lá, a gente precisa saber quando essa função findAll for chamada, eu quero que tu resolva a promise para mim, que vai ter lá, e me devolva um valor x. Né? Então, é mais ou menos isso que eu vou precisar. Mas eu não vou fazer esse comportamento agora, ainda para ficar mais claro como a gente faz para mocar a promise. Né? Então, a gente vai só fazer o seguinte aqui. Ó. Const books controller, com B minúsculo, vai ser igual a new books controller, passando o nosso books fake lá. Tranquilo? Aqui a gente vai retornar um books controller ponto getAll, que é a função, o método que a gente criou lá. E aqui a gente vai dar um ponto .then, porque ele vai retornar uma promise, né? A gente espera que ele retorne uma promise, response. E aqui a gente espera que expect response.data, não, response só, depois a gente aplica isso, to.be equal expected response. Bom, a gente tem que criar agora uma resposta que a gente espera, né? Qual que é a resposta que a gente espera do getAll? Um array de livros, né? Isso a gente já sabe. Então a gente vai dar aqui const igual, const expected response igual a um array de livro. Então id vai ser 1, name vai ser testbook, pode ser, testbook. E quando é criado lá, a gente sabe que a gente tem um campo que ele bota que é o created at e o updated at. Esses campos aqui a gente tem que botar também. Então, aqui eu vou pegar uma data fake que eu tenho aqui, que eu já tinha deixado preparada para esse momento, que é essa daqui. Então aqui eu tenho uma resposta válida para essa minha rota. Então eu espero que quando eu buscar lá no teste de unidade, eu tenha esse retorno aí. E aí eu vou estar garantindo, né, que a minha integração lá vai estar funcionando como eu espero. A minha função vai estar
funcionando como eu espero. Agora vamos rodar esse teste de unidade para ver o que vai acontecer. Agora ele tem que quebrar, né? Mas ele tem que pelo menos funcionar. Ó, beleza. Então ele quebrou. Agora a gente vai lá e vai implementar no controller de verdade. Primeiro a gente vai vir no route, vai copiar esse comportamento aqui, vai vir no controller e vai colar isso aqui. Beleza, como ele tem um books lá, aí aqui a gente vai só dar um return this.books find all, né? Então como get all ele não recebe parâmetro nenhum. Aí aqui, cadê aqui? A gente vamos deixar assim por enquanto, para a gente fazer passo a passo. E vamos rodar nosso teste de novo. Tranquilo. Books.2 é fotos do construtor. Então, agora a gente vai, eu preciso para fazer o teste desse meu getAll, eu preciso que esse findAll aqui do books ele me retorne true, ou seja, que essa promise me retorne, me caia no DEN aqui. Então eu preciso fazer com que, eu preciso simular uma maneira do findAll retornar true, que eu preciso fazer ele retornar true. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu teste, eu vou dizer o seguinte, eu vou usar o teste double, já como eu criei um books aqui findAll, eu vou usar o teste double para fazer isso para mim. Então olha, td.en, então teste double, quando o meu books.findAll ser chamado, books.findAll, ele for chamado com vazio, como eu faço aqui, cadê? Ó, aqui eu chamo ele com vazio, né? Então quando ele for chamado com vazio, eu quero que tu me resolva essa promise, né? Eu vou dar um then resolve do test double e retorne para mim a resposta que eu espero, que é o expected response. Assim eu vou fazer ele fazer aquela promise para mim lá. Vamos rodar aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora. Books2 is not a constructor. Vamos ver aqui. Books.js, linha 19. Está quebrando. Vamos ver. Aqui ele deu erro porque a gente esqueceu de exportar o controller lá, né? Então tem que voltar aqui, books. No export default books controller. Vamos rodar. Rest is not defined no books, linha 9. Então, ó, já deu um erro no nosso teste de unidade, que quer dizer uma coisa boa. Ele diz que res não está definido. Beleza. Então talvez a gente não precise fazer isso aqui agora, né? A gente não sabe qual vai ser esse comportamento ainda. Então a gente vai botar só result, vai retornar result aqui. Ó, passou. Então quer dizer o quê? Nosso teste aqui, ele já fez o que era proposto, né? Então a gente já conseguiu testar aqui que essa nossa rota de getAll está funcionando, que ele está conseguindo testar a promise que está caindo lá. Então, legal. Agora a gente vai implementar mesmo nosso controller.
O nosso controller ele vai receber, em cada uma das actions dele, ele vai receber alguns parâmetros, outras actions não vão, e vão retornar também uma promise com uma resposta de sucesso ou uma resposta de erro. Então a gente vai criar como se fosse uma interface para a gente garantir que a gente está entregando aqui uma resposta válida para a rota, porque a gente não precisa se preocupar com a rota depois. Então vamos começar aqui no controller fazendo o seguinte, ó. Const default response vai ser igual a uma data, né, o dado que eu mandar, um status code, que vai ser por padrão 200, e aqui eu vou devolver um objeto. Então, para me devolver um objeto no arrow function, eu tenho que botar ele aqui dessa maneira aqui. Se eu botar só assim, ele vai pensar que eu estou abrindo um corpo de função. Então, isso é interessante saber. Então, data vai ser igual a data e status code vai ser igual a status code. Isso aqui é a mesma coisa que eu botar isso aqui, ó, data e status code num object literal do JavaScript. No S6 a gente pode fazer só isso e ele vai entender que eu estou dizendo que data vai ser data e status code vai ser status code. Beleza? Beleza. Então, a gente já tem uma default response e precisa de uma resposta quando for erro. Então, a gente vai ter um error response, que nada mais vai fazer do que se a nossa interface, se vai garantir que todas as mensagens de erro vão estar no mesmo padrão. Ele vai receber uma message e vai receber também um status code, que vai ser por padrão um 400, né? Vamos usar um 400. E aqui a gente vai default, então a gente vai a resposta dessa função vai ser um default response, e a gente também vai passar para ele um objeto. Já nessa resposta a gente vai pegar o error message que a gente recebe e vai dizer que ele vai ser error. E aqui a gente vai botar uma vírgula e vai passar o status code. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma mensagem de erro que as pessoas vão mandar, um status code, estou chamando o default response, passando para ele um objeto que ele vai usar como data e um status code. Dessa maneira, o meu controller vai fazer toda a parte de buscar os dados e conseguir também informar o retorno disso, sem que a rota precise saber de nada. Depois a gente vai ver quando implementar lá. Mas primeiro a gente vai fazer nosso controller passar e ter o comportamento que a gente espera. Bom, agora que a gente fez isso, a gente tem que alterar aqui o nosso books find all para ter o comportamento ali que a gente espera. Tá? Beleza. Então, this books find all, quando ele retornar com sucesso, ele vai ter que chamar lá o default response, passando para ele o result. Como lá no default response eu digo que status code é igual a 200, que também faz parte do S6 isso aqui, ó, eu posso dizer que o valor padrão dele vai ser 200. Então, como aqui vai ser 200, eu não preciso passar, por exemplo, aqui um 200, porque ele já tem o valor default lá. Se der erro, ó, se der um catch, eu quero que o error, eu vou responder com error response, e eu passo aqui um error.message, e aí lá a nossa função que trata erro vai tratar ele para nós e vai chamar o default response. Vamos rodar nosso teste e vamos ver o que vai acontecer. Deu erro de sintaxe. Vamos ver. É o ponto catch, né? Then, aqui também deu erro de sintaxe. Aí, vamos lá.
Beleza. Ó, expect object data status code to deep equal array 1. Beleza. Aqui, nosso teste de unidade agora, se a gente for ver, ele vai testar também essas funções aqui que são privadas na classe. Então não é uma coisa errada a gente testar a função privada no teste de unidade que vai buscar em outra função. Então tá tranquilo. Agora a gente só tem que fazer, a gente só tem que revisar o nosso teste, porque agora a gente está com um comportamento, né, um pouco diferente. A gente está retornando aquela função lá, então a gente vai ter que dar uma olhada. Então, como agora a gente tem um data, né, o nosso response fica dentro de um data, a gente tem que o response.data tem que ser igual aos dados que a gente tem ali no nosso expected response. Agora vai fazer sentido. Olha lá, passou, beleza. Então, aqui eu já sei que o comportamento que eu queria está funcionando. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse mesmo tipo de coisa para as outras rotas, né? Então, no próximo vídeo agora, a gente já vai começar a trabalhar nas próximas rotas, né? Adicionando teste de unidade para cada uma delas e fazendo elas passar no controller. Depois a gente vai unir o controller e a rota e eles vão trabalhar certinho. Então, a gente volta já agora no próximo vídeo.